Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. É com muito prazer que eu volto aqui a falar com vocês depois de algum tempo. Luan tá de volta, trazendo aí novidades sobre o pente fino. Dessa vez, a gente vai tentar aí retomar com a frequência que a gente sempre traz aqui no canal. Foi momentos de muito complicados, a gente estava aí passando por uma reformulação, muito trabalho aqui, graças a Deus, mas agora a gente está de volta com o novo pente fino e como os idosos serão afetados. Como é de praxe, já tem um tempinho aqui sem trazer vídeos para vocês e eu quero interagir um pouco nos comentários. Deixa aí seu comentário de onde você está falando, a gente vai trazer aí com vocês conteúdos de mais qualidades e com mais frequência para a gente interagir, fazer aquelas lives gostosas que a gente estava fazendo na época da revisão da vida toda, onde a gente tira as dúvidas de vocês. Fico muito grato pelos aqueles que continuaram no canal. Sejam muito bem-vindos àqueles novos e vamos ao vídeo. O novo pente fino do INSS. Veja quais benefícios serão revisados nos próximos meses. Vocês aí que estão ouvindo muitos canais falar sobre o pente fino, sabe quais são os benefícios que vão efetivamente serem contemplados pelo pente fino? Sabe o que vai acontecer efetivamente? Quais são as regras? Quais são as dificuldades, as facilidades? Tudo isso no vídeo de hoje, fica até o final. A revisão dos gastos públicos, que inclui o pente fino do INSS, é uma das estratégias da equipe econômica para equilibrar as contas do governo. Contudo, esse processo tem avançado lentamente em 2024, dificultando a meta de alcançar o equilíbrio fiscal até 2025. E muitas coisas estão sendo feitas em relação a isso, gente. Inclusive, deixe aí nos comentários se você quer saber a mudança que o BPC teve para poder ajustar os equilíbrios fiscais. Teve uma mudança aí muito sensível naqueles requerimentos de BPCs novos, que a gente sabe que foi única e exclusivamente manobra política para poder conter gastos. Mas você aí tem que deixar seu comentário se quiser saber sobre isso. Essa situação levanta preocupações sobre a capacidade do governo de arrecadar 166 bilhões a mais para fechar suas contas nos próximos anos. E é exatamente isso que o governo precisa arrecadar para poder fechar aí todas as contas públicas. Neste ano, a previsão é economizar 10 bilhões, principalmente com o pente fino do INSS voltado para benefícios previdenciários e assistenciais. Porém, com a economia atual, representa apenas 40% do total esperado a poucos meses do fim do exercício fiscal. Para 2025, o governo planeja uma redução adicional de 25,9 bilhões nos gastos obrigatórios, novamente voltados para o INSS. Analistas das áreas públicas expressam ceticismo quanto à eficácia dessas medidas, ou seja, é muito difícil com o aparato que se tem hoje no INSS fazer um pente fino com a economia desse vulto. Muito difícil mesmo. Então, o que a gente precisa se atentar? É se atentar ao fato de que os pentes finos voltados para essas metas astronômicas podem gerar prejuízos significativos para o cidadão e vocês precisam estar atentos como esse pente fino deve ser efetivamente realizado. E para fazer isso, o que é que faz? Segue nosso canal, que a gente vai seguir dando dicas para vocês não serem prejudicados. Segundo eles, a fiscalização de irregularidades é uma tarefa constante dos ministérios e não uma solução pontual para conter a escalada das despesas. Para assegurar a sustentabilidade fiscal, será crucial avançar em mudanças que reduzam a vinculação orçamentária e promovam reformas estruturais. Entretanto, a discussão sobre essas mudanças foi adiada para o próximo ano. Quais benefícios passarão pelo pente fino do INSS? Desde o ano passado, o pente fino do INSS tem sido implementado para identificar fraudes e irregularidades na concessão de benefícios. Após as constatações de pagamentos indevidos no final da gestão de Jair Bolsonaro, o foco inicial recaiu sobre o Bolsa Família. Neste ano, as estratégias principais incluem a utilização do Ateste-Med, que possibilita a concessão do auxílio-doença sem a necessidade de perícia, resultando em uma economia de 5,6 bilhões. E de onde vem essa economia? Da velocidade de implantação do benefício e da economia com correção monetária, porque os benefícios ficavam muito tempo parados e o Ateste-Med, que é o auxílio-doença, né, ou o auxílio por incapacidade temporária por meio de documento, facilita bastante a velocidade dos benefícios. Em que pese, no dia que falo hoje, né, que é dia 17 de outubro de 2024, o Ateste-Med tem demorado bastante de ser analisado. Por quê? Porque tudo virou Ateste-Med e, obviamente, quando você desloca tudo para um lugar, tudo aquilo que efetivamente tinha dificuldade de sair em um lugar, que era na perícia médica, passa a ter maiores dificuldades também no Ateste-Med. Ainda assim, muito melhor do que a perícia presencial. Além disso, a reavaliação dos benefícios já concedidos pode gerar uma economia de 2,973 bilhões com a redução de 35% no total esperado. O pente fino do INSS inclui a reavaliação do auxílio-doença,
o auxílio por capacidade temporária, agora com a pós-reforma, que começou em julho e visa analisar 800 mil benefícios. Até o momento, 258 mil já passaram por perícia, resultando no cancelamento de 133 mil, o que representa uma economia de 1,3 bilhões até o final de 2024. A maior parte da economia prevista para o próximo ano, cerca de 6,4 bilhões, virá da revisão do benefício de prestação continuada, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda no valor de um salário mínimo. Para além disso, houve mudança já para o BPC na entrada. E se você quer saber quais são as mudanças, deixa aí nos comentários. Quero saber as mudanças do BPC. No entanto, dentro do governo, essa estimativa é considerada incerta, pois a inclusão de novos beneficiários pode afetar esse número e a revisão será iniciada apenas em 2025. Mas a gente já tem aí mudanças em relação aos novos beneficiários, onde houve o fechamento de uma torneira durante 6 meses. Mas se você quer saber detalhes sobre o BPC e sobre essa fechada de torneira do governo, tem que deixar aí nos comentários. Além disso, outros 10,5 bilhões devem ser economizados focando novamente no auxílio-doença, incluindo o ateste médio e medidas cautelares. Então os gastos eles são divididos aí na economia do BPC, mais ou menos aí em 6,4 bilhões projetados por 2025 e no auxílio doença através do ateste MED. Então são esses dois benefícios que são o foco do Pente Fino. Você que entrou no vídeo para saber qual era o foco do Pente Fino, está sabendo agora qual é o foco do Pente Fino, mas tem que saber, continuar no vídeo até o final para saber quais são as regras. Também estão previstas contribuições do Bolsa Família, podem gerar 2,3 bilhões e custos de gastos com pessoal de 2 bilhões, Proagro de 3,7 bilhões e seguro-defeso de 1,1 bilhão, sendo que este último aguarda a aprovação de medidas pelo Congresso. O seguro-defeso pode ser reformulado a fim de ganhar aí diretrizes para gerar economia, tá? E aí essas diretrizes são diretrizes de checar a validade do pescador artesanal. Consulta do Pente Fino no INSS, como verificar a situação do seu benefício. Se você é beneficiário do INSS e está preocupado com a possibilidade de ter seu benefício revisado, é possível consultar a situação no portal do Meu INSS. Siga os passos abaixo para verificar se há necessidade de atualizar seu cadastro. Acesse o aplicativo ou site Meu INSS, informe seu CPF para acessar a área de consulta e verifique se há qualquer pendência de atualização cadastral. Aí, notícia do Estadão de Minas. Pente Fino no INSS em 2024 não significa que 800 mil idosos terão salários cortados. É importante a gente diminuir os alardes aí também, tá? Os salários não vão ser cortados. Esse aqui é o nosso ponto 2 do vídeo, né? Sobre o que realmente vai acontecer nesse Pente Fino. O Instituto alegou que está fazendo um programa de revisão em que recebe benefícios temporários e que não afeta os outros beneficiários, como os aposentados. Lembrando aí, aposentado está fora, a gente já disse que é auxílio-doença prioritariamente e BPC. Em julho de 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que revisará 800 mil cadastros de pessoas que recebem benefícios temporários. Esse Pente Fino levou ao compartilhamento da alegação de que uma lista de 800 mil idosos teriam seus salários cortados. Não tem nada a ver com isso. Essa afirmação, que acumulou mais de 25.400 interações nas redes sociais desde 8 de outubro, é enganosa. A revisão dos benefícios citados é prevista em lei e tem como objetivo verificar fraudes e pagamentos indevidos. Então, se você tem sua documentação, seu benefício não foi fraudulento e basicamente você continua no estado aí de deficiência ou de incapacidade, a depender do caso, que estava quando fez o benefício, você não deve se preocupar tanto. Se o Pente Fino acontecer, você vai passar pela perícia e vai ter aí o seu benefício continuado, porque não necessariamente o Pente Fino significa cortar o benefício. Por isso, o número não reflete necessariamente o total de pessoas que perderão o benefício. Lula confirma a lista com 800 mil idosos, 60 a mais, que darão adeus ao seu salário de 1.412 do INSS, diz uma manchete que circula no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii e no X, que é completamente enganosa. A manchete compartilhada contém a logomarca do portal FDR do grupo Grid Media. No artigo completo publicado pelo portal é informado que o foco da revisão são os programas temporários, como auxílio-doença e os benefícios de prestação continuada. O restante do texto informa que ocorrerá essa revisão e que o que deve ser feito pelos beneficiários durante o processo. O primeiro intertítulo da matéria, porém, cita a suposta lista de 800 mil idosos que podem ter seus benefícios cortados, diferentemente do título principal do texto, que fala 800 mil idosos que darão adeus aos seus benefícios. Você percebe que o texto é para chamar a atenção, mas o subtexto ele traz informações até coerentes com aquilo que deveria ser.
Consultado pela AFP, checamos em 11 de outubro, o INSS afirmou que é falsa a afirmação de que o governo federal vai cortar 800 mil benefícios dos idosos com mais de 60 anos de idade para economizar. Então, é importante você saber os benefícios que estão no pente fino, auxílio doença e BPC, via de regra são os benefícios que serão mais afetados, e que não necessariamente estar no pente fino significa ter o seu benefício cortado. E se você quer saber como não ter o seu benefício cortado se você entrar no pente fino, tem que continuar seguindo as dicas do canal. Para além disso, se quer saber mais informações sobre os requerimentos iniciais de BPC que estão com dificuldades por conta da biometria, deixa aí os comentários que eu vou explicar tudo sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e eu te espero no próximo vídeo.